Olá pessoal, estamos de volta para falar dessa vez na parte 2 do assunto detetores de incêndio. Especificamente vamos falar nessa aula sobre os detetores automáticos. E assim, com essas duas aulas completaremos o assunto que faz parte também do nosso curso, né, do projeto de prevenção e combate a incêndio. Ok? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, antes da própria vinheta, o recadinho de sempre, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificações, dá uma curtida aí para que a gente possa estar sempre fazendo vídeos interessantes para vocês. Ok, pessoal? Então vamos lá. Rodando a vinheta. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no nosso treinamento de prevenção contra incêndio, né? Projeto de prevenção contra incêndio. E vamos dar sequência no item Sistema de Detecção de Alarme, agora com a parte 2. Ok, pessoal? Nós vamos falar, então, dos detectores automáticos, tá? Então, o detetor automático é um dispositivo que a função dele é entrar em operação automaticamente, quando ele for influenciado por algum dos fenômenos ou físicos ou químicos que podem ou preceder ou acompanhar, ou então que sejam resultante de um princípio de incêndio, né? Então, esses fenômenos, eles podem ser gases, podem ser fumaças quentes, né? Pode ser chamas brilhantes ou simples aumento de temperatura, ok? Então, esses detectores automáticos, eles devem ser instalados em edificações que atendam às seguintes condições. Primeiro, quando o princípio de incêndio não pode ser prontamente percebido pelos seus ocupantes, em qualquer parte da edificação. Então, vamos supor que nós tenhamos um local que fique longe dos ocupantes da edificação. Essas pessoas podem não perceber o princípio de incêndio naquele local. Então ali eu vou colocar um detetor automático. Quando eu tenho partes ou toda a edificação que vai ficar um período, ou períodos longos até, sem ocupantes. Ou seja, um prédio vazio. Quando o número de pessoas que eu preciso retirar de uma edificação é muito grande. Quando o tempo de saída dessa edificação é excessivo. Então, quando eu tenho um tempo muito grande para a retirada dos ocupantes, né, nós vamos colocar detectores. Quando eu tenho um risco acentuado de um início e da propagação do fogo. Então, quando o risco de eu ter um início de incêndio é muito grande, ou da propagação desse fogo também, eu colocarei detectores de incêndio. Quando os ocupantes podem estar num estado de inconsciência. Então, eles podem estar dormindo, né, num hotel ou num hospital. Ou ainda, quando existe a incapacidade física desses ocupantes de saírem de vontade própria, de saírem espontaneamente por motivos de saúde. Então, pessoal que está internado no hospital, por exemplo. Os detetores automáticos, então, a localização que eu vou escolher para esses detetores é de muita importância. Geralmente, eles são instalados junto à superfície inferior de um teto, a parte de baixo de teto, ou entre forros. Então, eu posso ter um forro falso e o forro, e entre esse forro falso e o forro mesmo, eu posso ter, por exemplo, fiação. Eu posso ter algum outro componente que possa pegar fogo ali, né? É onde eu posso ter, por exemplo, concentração de ar aquecido, de gás quente ou de fumaça. Quanto aos tipos de detetores automáticos, né? Como que nós vamos classificar? Nós vamos classificar de acordo com o fenômeno que ele vai detectar.
Ok? Então nós temos aí como detetores de incêndio os detetores de fumaça, por exemplo, né? O que os detetores de fumaça vão fazer, né? Eles vão detectar substâncias voláteis. Então, por exemplo, né, de substância volátil, nós podemos falar das cinzas, partículas de combustíveis que não foram queimadas, então eu posso ter uma combustão incompleta, então eu posso ter partículas, né, suspensas no ar, líquidos também, que vão ficar dispersas nesse ar e que vão atingir a parte superior, o espaço superior da edificação, onde eu terei esses detectores instalados. Nós podemos ter também detectores térmicos ou de temperatura. Esses detectores são aqueles que vão dar uma resposta à energia calorífica gerada pelo fogo. Tá? E essa energia calorífica, por convecção, ela se acumula no teto ou em espaços superiores do ambiente. E esse detector térmico ou detector de temperatura, ele vai perceber esse aumento de temperatura e vai ser alarmado. Nós temos detetores de chamas ou detetores ópticos. Esses detetores de chamas ou ópticos, eles vão responder à radiação gerada pelas chamas de um fogo. Tá? Então, as chamas de um fogo, elas vão emitir ondas, né, espectros visíveis como ultravioleta e infravermelho, que vai ser detectado por esses detectores. Quanto à geometria ou quanto à configuração desses detectores automáticos, eles podem ser classificados em pontual, que ele vai responder ao fenômeno somente no entorno do ponto ele está instalado. Então, por exemplo, se eu tenho um detector instalado neste ponto, ele vai responder somente num determinado raio de onde ele está instalado. Por isso que ele é pontual. Ele vai atender somente esta região aqui. Ele vai ser sensibilizado e vai alarmar o incêndio. Tá? Então ele só vai funcionar no entorno do ponto onde ele está instalado. Nós temos os detectores lineares. Tá? O detector linear ele vai responder ao fenômeno, tá, no entorno de uma linha contínua. Então, eu tenho o detector instalado em determinado local, né, que nós temos aqui um emissor, ele vai emitir um raio, e eu tenho aqui um espelho prismático, que é este camaradinho aqui, é um espelho prismático. Aqui nós temos o detector, e esse espelho prismático, o que ele vai fazer? Ele vai devolver, ele vai refletir esse raio emitido pelo detector, e qualquer coisa que acontecer nesta linha, né, nesse ponto linear, ele vai perceber e ele vai acionar. Tá? Então eles podem ser de vários tipos, dependendo do local que vai ser instalado. Os detetores pontuais automáticos, os tipos principais deles. Os automáticos pontuais podem ser de fumaça, pode ser térmicos, de temperatura ou de chamas, né? Ou então ópticos, os pontuais. O detetor pontual de fumaça, fumaça e gás, são dispositivos que serão instalados no ambiente para acusar o quê? A presença de fuligem. Fuligem que são visíveis e invisíveis, e elas podem ter origem em um princípio de incêndio. A aplicação do detector pontual de fumaça. Eles são indicados em ambientes grandes, em ambientes abertos, porque a fumaça, o que acontece com ela? Ela não vai se dissipar com tanta rapidez como o calor. O calor se dissipa muito rápido. A fumaça não. A fumaça, ela demora para se dissipar e ela acumula também. Tá? Então, nós temos detetores de fumaças iônicos. Esses são mais adequados quando eu tenho incêndios mais intensos.
Então, ele é detetor de fumaça quando eu tenho, além da fumaça, chamas também. Os ópticos, eles são mais adequados para lugares onde eu tenho a expectativa da geração de fumaça antes do fogo. Em muitos incêndios, aparece primeiro a fumaça para depois aparecer o fogo. Ok? Então, em ambientes, tá, onde eu tenho possibilidade de gerar incêndio de baixa energia, ambientes onde eu tenho bastante fuligem, então esses detetores ópticos eles são ideais para esses locais. O detetor pontual térmico ou de temperatura é um dispositivo que vai ser instalado num ambiente para acusar um aumento de temperatura que não é normal, um aumento anormal de temperatura. E esse aumento do normal pode ser um princípio de incêndio. Então esse detetor térmico é o mais antigo que temos, né, que de detecção de fogo, é o térmico. Ok? São particularmente instalados, né, junto ao teto, onde você acumula os primeiros volumes de calor, né, e pouca fumaça. Porque o ar quente ele sobe, se acumula no teto, tendo fumaça ou não. Tá? Pode ser também pela fumaça aquecida, mas ele vai detectar o aumento de temperatura. Eu posso instalar em ambientes onde eu tenha vapores, onde eu tenha gases, onde eu tenho muitas partículas de poeira em suspensão, onde os detectores de fumaça vão estar sujeitos a um alarme falso. Então, onde eu tenho geração de gases e de fumaças e de vapores, eu vou instalar o de temperatura, para que nós não tenhamos um sinal falso. A aplicação desses detectores, né? As melhores aplicações são nas detecções de fogo em ambientes pequenos, ambientes confinados, onde eu posso ter fogo com evolução média ou até rápida e elevado desprendimento de calor. Então o calor ele vai ser desprendido de uma forma bastante acentuada e elevado, a temperatura bem alta. Em locais onde as condições ambientais não permitem o emprego de outros dispositivos, ou então onde a velocidade de detecção não seja um objetivo prioritário, ok? Então, para a gente ter uma resposta mais rápida, né, nós vamos concentrar mais os detectores através da adoção de espaçamentos menores. Então, se eu quero, como eu disse lá em um slide anterior, os detetores pontuais, eles têm uma área onde eles vão atuar. Existe um espaçamento. Se eu necessitar de uma precisão, eu vou diminuir esse espaçamento. Então, a detecção, ela vai ocupar uma área maior. Consequentemente, eu terei mais precisão na detecção do incêndio. Ok? O projeto desses detectores automáticos, do sistema de detecção de alarme de incêndio, tem que conter todos os elementos necessários para que ele funcione completamente e de maneira bem adequada para garantir a detecção de princípio de incêndio no menor tempo possível. Essa detecção tem que ser rápida. Eles têm que superar a nossa velocidade de perceber que está acontecendo um incêndio. Então, com base no levantamento, com base na análise da particularidade da edificação, né, o espaço arquitetônico, se eu tenho combustíveis existentes, se eu tenho corrente de ar cruzada, se na minha edificação, eu tenho presença de fumaça, eu tenho presença de impurezas suspensas no ar, como, por exemplo, umidade, pó, se existe variação de temperatura, choque, vibração, se eu tenho risco de explosão, definidos, feito essa análise, esse levantamento, nós vamos definir qual é o tipo de sistema de detecção, qual o tipo de detector mais apropriado para cada ambiente que eu vou proteger. Levando em consideração, inclusive, a sensibilidade desse detector e o tempo de resposta que eu vou esperar desse sistema. As variáveis vão mudar de uma edificação para outra. Um projeto, ele não serve para todas as edificações. Cada uma tem uma característica. Então, nós precisamos saber identificar essas características corretamente para que a gente possa fazer um projeto adequado. Além dessas particularidades específicas
né, de um determinado risco de incêndio, outras questões importantes nós temos que considerar nessa análise para elaboração de um projeto de detecção de incêndio. Como, por exemplo, análise e dimensionamento dos riscos nas edificações, da configuração dos locais e dos materiais aplicados. Definição das áreas que eu vou proteger. Escolha do sistema de detecção e adaptação ambiental. Previsão dos fenômenos que podem impedir o funcionamento dos alarmes. Eu posso ter um fenômeno que vai impedir o funcionamento do meu sistema. Então eu tenho que ter essa previsão. Previsão dos meios de intervenção, humano ou material, né? Durante e fora das horas de serviço de exploração, né? Como que a gente vai intervir, né, nesse sistema. E, lógico, a manutenção dos equipamentos. Ok? Então, na realidade, para a gente selecionar o tipo de detector automático mais adequado para um determinado ambiente, ou até para toda a edificação, quer ele seja pontual, quer ele seja linear, tá? Para a gente garantir uma sensibilidade eficiente, sem alarmes falsos, sem alarmes intempestivos, nós temos que considerar o tempo potencial de fogo que pode ser produzido nas suas fases iniciais, determinando as características mais prováveis do produto inicial que vai ser preponderante da combustão. Se vai ser calor, se vai ser fumaça ou se vai ser gases. Aí eu vou partir para a sensibilidade do aparelho, o tipo e a quantidade da carga térmica que eu teria no local, as possíveis fontes de ignição, as características arquitetônicas desse ambiente que eu preciso proteger, como a forma do ambiente, a altura do teto, a área dele, os materiais de revestimento, outros materiais que eu posso ter lá dentro, as condições ambientais, o valor da propriedade a proteger também é importante, né, para poder justificar o investimento, os possíveis fenômenos perturbadores da área a ser protegida, por exemplo, uma ventilação cruzada. Se eu tiver a fumaça, eu tiver uma ventilação cruzada, ela pode tirar essa fumaça do detector e eu não terei a visualização do meu princípio de incêndio. O tipo de detector mais aconselhável, de uma forma geral, gente, é o de fumaça, iônico ou óptico, que é o fotoelétrico. Esse é o mais utilizado, então, de uma forma geral, a gente pode já partir, né, para isso daí. Mas nós podemos ser usados os demais, como, por exemplo, os térmicos, os de chama, como complementos em alguns casos de aplicação. Sempre que o detetor de fumaça não puder ser considerado como o mais apropriado, por conta do tipo da carga térmica, da altura do local e outros itens que possam não fazer com que ele não seja mais adequado. Ok? Então, o detetor de fumaça, ele vai ser o primeiro a ser analisado. Porque se ele for considerado o mais apropriado, né, ele tem um custo mais barato, inclusive, né, nós vamos partir para ele. A distribuição desses detectores, né, por exemplo, os pontuais de fumaça ou os térmicos, é muito parecido com a distribuição de luminárias, dos sprinklers no teto do ambiente. Tá? Apenas, gente, cada tipo de detector tem que ser um nível de sensibilidade característico. Cada um vai ser acionado por um dos produtos resultantes da combustão. Especificamente, você vai comprar para fumaça ou para o calor. Então, cada um também vai ter uma área de cobertura específica. E como que nós vamos fazer isso, gente? Esse critério de afastamento desse dispositivo, nós vamos ver de acordo com o tipo de teto, de acordo com diferença de cada tipo de detector, grau de sensibilidade deles, e essa sensibilidade, a densidade de detectores, é o projetista que vai determinar, baseado em quê? Nas informações dos fabricantes. E, lógico, na sua experiência profissional. Então, quando a gente for fazer um projeto, nós vamos ter que consultar os fabricantes para determinar qual é a sensibilidade de cada detector que nós vamos instalar. Então, a gente precisa conhecer essas características específicas. Os detectores de chamas, eles já vão depender do seu campo de visão.
Tá? Então, se eu tiver um obstáculo, uma viga, né, esses obstáculos nós temos que considerar na distribuição dos detectores de chama nos ambientes. Okay? Então, a gente pode perceber que o conhecimento desse sistema por parte do projetista vão determinar a instalação mais eficaz e a mais econômica. Então, por exemplo, eu tenho um detector de chama e no meio do caminho eu tenho uma viga, essa viga vai atrapalhar a leitura do detector de chama. Ele pode não perceber uma chama que está escondida por esse obstáculo. Ok? Então ele tem que ser instalado pelo menos um detector automático pontual em cada ambiente que deve ser protegido. Pelo menos. O detector linear térmico ou de temperatura, tá, são dispositivos como cabos energizados, como fibra ótica, como tubos, né, com gases especiais, que vão detectar um aumento de temperatura em qualquer parte da sua extensão. Então, como eu havia feito um esqueminha lá atrás, né, vamos desenhar de novo aqui, eu vou ter o detector aqui, do outro lado eu terei um espelho prismático e no campo de atuação dele, qualquer ocorrência que acontecer nessa sua extensão, ele vai ser selecionado, ele vai ser alarmado. Tá? Então eles têm que ser instalados próximos ou em contato direto com o material que nós queremos proteger. Ok? Normalmente ele é utilizado junto com bandejas com cabos e fios elétricos, esteira rolante, similares. Para a gente definir o comprimento máximo, a flexibilidade, a resistência mecânica, o raio limite da área de cobertura, as características físicas, nós devemos consultar os catálogos dos fabricantes. Cada um tem uma especificidade. Detetor de fumaça por amostragem de ar. Ele é composto por um dispositivo detector, uma rede de tubos com pontos de amostragem de ar espalhados em todo o ambiente. Então eu tenho uma tubulação espalhada em todo o ambiente com vários pontos de amostragem de ar do ambiente que eu quero proteger. Então o que ele faz? Ele vai pegar uma amostra desse ar, ele vai aspirar o ar do ambiente, através dessa canalização, ele vai fazer uma análise, um cálculo, vai passar por uma câmara de dispositivo. E desta análise, do que ele analisar, ele vai sensibilizar o aparelho. Então, é um detector de alta sensibilidade, muito confiável. Ok? Não é recomendado, porém, que o acionamento do sistema de combate a incêndio seja feito somente pelo sinal de um detector por amostragem de ar. Por ele ser tão sensível, ele pode detectar uma pequena variaçãozinha do ar. Então, é recomendado um segundo detector que vai confirmar o sinal, né, do detector de fumaça por amostragem. Eu posso ter um outro detector de fumaça ou um segundo detector por amostragem de ar. Então eu só vou ter um alarme mesmo quando os dois simultaneamente derem o sinal. A aplicação, né? Onde nós vamos aplicar o detetor de fumaça por amostragem? Eles são indicados em ambientes especiais, que têm algumas características, como, por exemplo, local com grande interferência eletromagnética, grande interferência de radiofrequência, ok? Desde que o nosso dispositivo seja instalado fora do local dessa interferência. Em locais onde eu tenho equipamentos ou processos que são sensíveis à contaminação por fumaça. Então, um local onde a contaminação por fumaça pode prejudicar no equipamento, nós vamos instalar esse detector. Em locais onde é necessário, é desejado ter um aviso de incêndio em estágio precoce, antes dele virar
até um princípio de incêndio. No seu estágio inicial, logo no seu início, a gente quer detectar de imediato. Esse detector, ele é indicado. Esses detectores também têm que atender algumas condições de instalação, então a instalação dele não é uma instalação tão simples. Nós temos a NBR 17240, que vai especificar como nós devemos fazer essa instalação, tá? E então, inclusive, né, seguindo recomendações dos fabricantes. Detectores de gás. São dispositivos que eu vou instalar no ambiente para acusar a presença de gás. E esse gás pode ter origem em um princípio de incêndio. A instalação desses detectores é muito parecida com o de fumaça, ok? Uma vez que esses gases que são produzidos por incêndio, eles vão tender a circular junto com a fumaça e são afetados de forma muito semelhante pelas correntes de convecção do espaço que a gente está querendo proteger. Alguns cuidados têm que ser tomados, né? Por exemplo, nós devemos afastá-los de fontes de gases ou de vapores. Então, se eu tenho um processo que vai gerar gás ou vai gerar vapor, ele pode dar um alarme falso. Então, nós temos que instalá-los longe dessas fontes de gases e de vapores, para evitar justamente esses falsos alarmes. E o dimensionamento dos detectores, tanto os pontuais como os lineares, deve seguir recomendações da tabela NBR 17240. Ok? Muito bem, gente. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, com relação aos detectores de incêndio. Terminamos aqui a segunda parte e eu aguardo vocês no próximo vídeo, próximo assunto que nós iremos tratar. Ok, pessoal? Até a próxima, então.